Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou te fazer 3 perguntas. E se você tiver papel e caneta, escreve aí a sua resposta. Hoje a nossa conversa é sobre identidade. Então a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é: quem eu sou? Quem você diz que você é? A segunda pergunta é: o que eu sou? O que você diz que você é? E 3, por que eu sou? Então, quem eu sou? Qual é a sua identidade? Não quando você fala identidade, a primeira coisa que você vai lembrar, né, é sobre o RG, né? Que todo mundo tem um registro geral, né, nesse planeta Terra aqui. E não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de quem você acha que você é, né? Independente do seu nome, não é o que você faz ou onde você trabalha, né? Mas quem você diz que você é? Qual é a sua identidade hoje? O que você tem que te caracteriza, né? Hoje, você olhando para você. Hoje essa meditação ela vai ser com base no capítulo 3 do livro de Daniel. É uma mensagem que eu estou me preparando há algum tempo para poder compartilhar com vocês. É uma mensagem muito, muito forte e ela fala sobre identidade e ela fala sobre fidelidade. No final desse vídeo eu vou compartilhar, falar o nome de 2 músicas com esses títulos para que você escute e que você adore a Deus, porque são músicas muito lindas. Então eu vou iniciar com uma oração e aí vamos ler o capítulo 3 de Daniel, que fala a respeito do episódio da fornalha ardente de fogo. É forte. Pai querido, Pai amado, que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, nos dê sabedoria, nos dê o conhecimento necessário para aprender de Ti, para ouvir a Tua palavra e para fazer a Tua vontade. Guardar os Teus mandamentos conforme o Senhor se agrada. É o que te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá para a leitura do Daniel 3. Cadê isso aqui? Começa assim: a estátua de ouro. Os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. Essa versão, deixa eu pegar aqui a outra, porque essa versão aqui, só um minutinho, deixa eu pegar aqui pra ver como é que tá nessa versão. Eu não gosto muito dessa versão que tá na minha Bíblia. Eu tenho várias Bíblias aqui, acho que tem 10 Bíblias aqui em casa. E aí, conforme a tradução muda, né? Então, vamos ver aqui. Daniel 3. Aqui, Ezequiel, vem Daniel. Ó, quem puder ler Jeremias, Ezequiel e Daniel, revelações fortíssimas. Cheia aqui. Antes de começar a ler, eu escrevi aqui uma introdução a respeito do livro de Daniel. Eu já falei no outro vídeo que o livro de Daniel é um dos livros mais complexos da Bíblia, porque o livro de Daniel ele revela o futuro e controla a marcha da história dos impérios mundiais. Então, o livro de Daniel, no contexto lá de quando o Senhor revelou na época do reinado lá do Nabucodonosor, ele mostrou a Daniel tudo o que ia se passar durante todas as eras até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o último reino, reino que não terá fim. É o reino que vai destruir todos os outros reinos que já existiram, pela vinda do Rei dos Reis, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Pai querido e Pai amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Então o contexto de Daniel é esse. Eu já falei no livro anterior a respeito de como que eles foram escolhidos, né, para fazer parte lá do palácio, da corte, E agora nós vamos entrar na questão de algumas profecias também. Então vamos lá. Falei sobre a estátua de ouro, né? Sobre o sonho de Nabucodonosor, que revela a história do mundo, né? Do início até o fim dos tempos,
Se você não conhece, você procure conhecer, que é incrível como a palavra de Deus, lá em 500 e poucos anos antes de Cristo, né, o Senhor revelou a Daniel quais impérios se levantariam, como seriam, e é muito incrível você saber disso. E saber, inclusive, que nós estamos na última parte da estátua, né? Que são nos pés da estátua, que é o último reino antes da volta de Jesus Cristo. Então, aqueles que têm ouvido, ouçam. Que o Espírito Santo abra o entendimento meu, seu, os nossos olhos, nossos ouvidos para a palavra de Deus, para que possamos nos encontrar sem manchas, né? Com as nossas vestes alvas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Então diz aqui, ó, a estátua de ouro, os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. Esse aqui também fala do mesmo jeito. Então vamos lá. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados, e levantou-a no campo de Durã, na província da Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à congregação da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Trava-língua. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantastes adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha que petulância.
Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto de seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego, para os lançarem no forno de fogo ardente. Então, aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno sobremaneira quente e o fogo estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e não há lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se os sátrapas, e os prefeitos, e os presidentes, e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos. Nem um só cabelo de sua cabeça tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem e nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Amém. Então vamos à parte da explicação. Olha que leitura mais incrível. A primeira coisa que eu quero destacar é que na explicação do capítulo 1 do livro de Daniel, quando o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia, eu contei como que foram escolhidos, né? Daniel e seus 3 amigos. Agora, uma coisa que eu quero ressaltar, que durante o estudo eu encontrei, e é sempre importante lembrar, que o nome deles, o nome de Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel, foram dados por Nabucodonosor. Então presta bem atenção, hoje nós vamos falar sobre identidade. Então eles foram levados cativos, foram escolhidos pelo rei, e o rei trocou os nomes. O que eu vi foi que cada um desses nomes, ele faz alusão a um deus pagão babilônico. Tem um até que deles que fala que é servo ou escravo de Nebo. E o próprio Nabucodonosor,
né? Pelo menos assim eu vi na novela que eu assisti. O nome dele parece que significa o favorito de Nebo, o filho de Nebo, que era um dos deuses pagãos deles lá. Então, o que eu quero ressaltar é o seguinte: mesmo cativo, mesmo que o rei mudou o nome deles, que o nome original de Daniel eu anotei aqui, é Belsazar. Deixa eu ver aqui, peraí, muita coisa. O nome Baltasar, desculpa, o nome de Daniel era Baltasar. Sidraque, que é o Sadraque, é Ananias. Mesaque é o Misael. E o Abednego é o Azarias. Então, eles pertenciam ao povo de Deus, né? Eles eram judeus, né? De Jerusalém. E essa mudança de nome, com a mudança do significado dos nomes também, é uma clara afronta do rei Nabucodonosor, tentativa de mudança de identidade dos três, né? Dos quatro, na verdade. Mas eles, desde o início, eles se mantiveram firmes nos ensinamentos do Deus Altíssimo. Tanto quando eles decidiram não comer as iguarias do rei, né? Lá no início, não comer nem beber do mesmo vinho. Então, mesmo que o nome deles foi mudado, eles sabiam quem eles eram. E aí, essa é a importância de você saber quem você é. Você pergunta assim, quem eu sou? Eu sou a Mirne. Esse é o nome que meus pais escolheram para mim. Mas quem é a Mirne? A Mirne é o trabalho dela? A Mirne é a esposa? É a mãe? É a filha? Quem é a Mirne? Né? Então, essa é a pergunta que eu quero fazer, que você faça para você mesmo. Não é o que você faz, né? Em que você trabalha, não é o que você sente, você não é as suas emoções. Quem você diz que você é? Isso é uma pergunta muito importante a se fazer. Então, eles tiveram o nome deles mudados, mas eles sabiam quem eles eram, certo? E o Senhor os colocou porque eles se mantiveram obedientes a Deus. O Senhor tem um propósito para cada um de nós. Ele nos coloca no lugar onde nós devemos estar, né? Para ser sal e luz. Então, eles estavam na Babilônia, cercado por todo tipo de idolatria, imoralidade, todo tipo de paganismo, e eles mesmo assim sabiam quem eles eram. Então, hoje, nós não somos diferentes. Hoje, nós continuamos vivendo nessa grande Babilônia, uma Babilônia mundial. E você precisa saber quem você é para que você não perca a sua identidade. É forte, hein? Então, a estátua que Nabucodonosor mandou erguer, ela tinha mais ou menos 27 metros de altura. Algumas variações eu peguei lá para fazer a transformação. Algumas dizem que era 27 metros, outros falam que era 31 metros por... Deixa eu ver aqui, não sei quantos de largura. Deixa eu ver aqui que eu anotei. Eu anotei no outro. Meus caderninhos. Bom, o fato é que ela era gigante. Aí a semelhança, a comparação do que significa uma estátua de 27 metros, ela é comparada a um prédio de 10 a 11 andares. Então você pode imaginar o tamanho dessa estátua. Que ela era toda revestida de ouro, né? Ninguém sabe se ela era toda fundida em ouro, mas que ela tinha o revestimento de ouro. E também há uma divergência em relação a quem era essa estátua. Se era de um deus pagão, né? Que não sei se era Mardoqueu. Mardoqueu não, gente. Como é que era o nome? Bom, eu vou ter que editar esse vídeo, então tudo bem. Não é esse nome.
Marduk. Ah, sim, tá aqui. Então, há uma... Não sei, eu vi na minha pesquisa que a estátua podia tanto ter sido erguida para o deus pagão Marduk, quanto poderia ser a estátua do próprio Nabucodonosor, e outros eu ouvi também que era a estátua do pai de Nabucodonosor. Então, nesse ponto, né, realmente eu não sei qual dessas que realmente é a real, né, a real verdade. O fato é que havia uma estátua de 27 metros. E 2,70 de largura, ou seja, era quase 3 metros de largura. Então, olha o tamanho disso, gente, era muito imenso. Então, o rei chamou todos das províncias dele, todos os governadores, os sátrapas, todo o povo que era importante. E a ordem dele era para ver a grandeza daquela estátua, né? Que todos se curvassem os seus joelhos e adorassem a imagem que ele fez. Acontece que o Sadraque, Mesaque e Abednego não dobraram os seus joelhos, ficaram firmes, pois eles sabiam quem eles eram. Eles sabiam o Deus que eles serviam, Deus único. Então, eu acho que toda consciência que o cristão deve ter é essa. A palavra de Deus diz que aquele que amar a sua própria vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por Cristo, irá ganhá-la, né? E esse é um exemplo muito marcante na história desses três judeus, porque eles sabiam o que aguardava eles, né? O rei tinha já feito um decreto que quem não adorasse a imagem seria lançado na fornalha de fogo. E assim mesmo eles decidiram não curvar-se diante da estátua, né? É muito incrível, porque o que acontece? Tem umas coisas que eu quero ressaltar aqui. Quando eles mandam que todos se ajoelhem, ele faz uma relação aqui ao som das trombetas, das flautas e a importância da música, né? Porque aquela música toda, ela era uma música de adoração ali naquele ritual que estava acontecendo, né? E a música, ela tem um poder incrível, ela tem um poder de te levantar, de elevar o teu espírito, de quanto te jogar por baixo, assim. Então hoje, se você para analisar, a maioria das músicas que fazem muito sucesso em rede social, na mídia, todas são músicas de muito baixo calão. São músicas completamente sexuais, são músicas que não exaltam o Criador, né? Pelo contrário, exaltam a coisa carnal, o corpo, a beleza do corpo da mulher, a exposição do corpo da mulher, enfim. Então a música ela tem um papel muito importante na questão de adoração, né? Adoração a Deus. E ele fala assim, ao som das trombetas, né? Quando ouvissem o som das trombetas. Tem um estudo muito interessante que eu vou fazer a respeito das festas de Israel, que é interessantíssimo. E considerando que nós estamos sempre no limiar, né? Ninguém sabe o dia nem a hora que Jesus vai voltar. O Senhor levanta pessoas dentro do seu povo para que sejam atalaias, para que sejam aqueles que tocam o som das trombetas, avisando do inimigo, avisando, alertando, para orar e vigiar. Então, hoje é dada a oportunidade de todos serem alcançados e receberem, porque a graça está sendo derramada. Graça da salvação através de Jesus Cristo. Então, todos têm a oportunidade de receber essa graça, de receber a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Eu te pergunto, em algum momento da sua vida, você já orou e entregou a sua vida para Jesus Cristo, para o Pai Altíssimo? Você aceitou as pessoas têm muito tabu em relação a isso. Eu aceito a Jesus, né?
principalmente com os evangélicos, aceitam Jesus como o Senhor e Salvador. Isso é a coisa mais maravilhosa que a gente pode fazer. Mesmo aqueles que não são evangélicos, a gente usa essa palavra, eu gosto de falar assim, que nós temos que ser nós, imitadores de Cristo, servos de Cristo, independente de nome de denominação. Eu congrego na igreja tal, eu congrego na igreja tal. O que você precisa fazer é ser imitador de Cristo. Então você, como uma pessoa que crê em Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, você já entregou a sua vida para Jesus? Você já declarou Ele como seu único Senhor e Salvador? Se você nunca fez isso, você faça isso agora. Medite, baixe sua cabeça e entregue a sua vida ao nosso Senhor, ao Verbo encarnado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Peça perdão dos seus pecados e fala: meu Senhor Jesus Cristo, eu te entrego a minha vida para que eu te aceito, eu te desejo como único Senhor e Salvador da minha vida. A palavra de Deus diz que nós devemos declarar isso. Eu quero dizer uma coisa para vocês: não é você que escolhe a Jesus Cristo. A palavra diz que Ele nos escolheu antes da fundação dos tempos. Ele escolheu e criou a todos nós. Então, quando você faz isso, você demonstra publicamente quem você é, a quem você serve. Porque não existe meio termo. Ou você está de um lado, ou você está de outro. Não existe meio termo. Você não pode ficar em cima do muro. Não é tempo de ficar em cima do muro. É tempo de arrependimento e decisão. Decisão. Se você vai dobrar o seu joelho, aliás, para quem você vai dobrar o seu joelho? Se é para o Deus Altíssimo ou se é para a estátua de ouro levantada nessa grande Babilônia. E aí, as trombetas estão sendo anunciadas, né? Todos estão anunciando. Quem tem olhos, veja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas, porque estão sendo anunciados. Então, nesse momento, a primeira coisa que aconteceu aí foi que eles foram logo acusados. Quando os sátrapas viram que eles não tinham se dobrado, eles foram logo acusar os três. Os três tinham uma posição de destaque no reino da Babilônia, né? Eles eram os sábios da Babilônia, eles eram junto com Daniel, eles administravam o reino, né? As finanças do reino, era responsável pela administração do reino. Nabucodonosor tinha muita confiança neles. E aí eles foram lá para Nabucodonosor e entregaram eles. Falaram assim: olha, ó rei, o senhor não fez um decreto que quem não se curvasse à imagem seria lançado na fornalha ardente de fogo? Pois aqueles três que o senhor constituiu como autoridades da Babilônia não te obedeceram, antes fizeram pouco caso dos seus deuses, né, dos nossos deuses, dos falsos deuses, e não se curvaram. Então Nabucodonosor foi lá e deu uma nova oportunidade. Chamou os três e falou: olha, é verdade que vocês não se prostraram, fizeram isso de propósito? Então, fizeram isso de propósito? Então agora eu vou dar uma nova oportunidade para que vocês não sejam jogados, né? Para que vocês reparem o erro de vocês. E eles, é muito linda a resposta que eles dão. E eu até coloquei aqui, ó: ó rei, não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adorarmos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E Nabucodonosor era tão soberbo, né? Ele era tão soberbo que ele falou para eles assim, ó: senão vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa, e quem é o Deus que os poderá salvar? Olha só que afronta. E os três se mantiveram firmes. Eles falaram assim, ó: nós não temos que nos defender, né? Se o nosso Deus a que nós servirmos quiser, ele vai nos salvar. E se ele não quiser nos salvar, fica também sabendo que nós não prestaremos culto ao seu Deus e nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Olha aqui, olha que forte, né?
Então, o que acontece aqui? Você, eu, precisamos saber quem é o Deus a quem nós servimos. Nós servimos. Muitas vezes, diante de uma fornalha ardente de fogo, você esquece quem é o teu Pai, quem é o Altíssimo, que Ele tem o controle sobre todas as coisas, e é natural porque o ser humano, ele sente medo, né? Só que Deus diz assim, ó, coloca toda a tua confiança quando você entende quem é o teu Pai, quando você entende quem Ele é, você deposita a sua confiança nele. E tem uma coisa mais que eu quero falar. Poderá haver um momento, não sei se antes estaremos aqui ou não estaremos, mas a Bíblia diz que haverá um momento em que será levantada a imagem da besta. E todos aqueles que não a adorarem serão mortos. Aí eu te faço uma pergunta. Hoje, se isso acontecesse hoje, como que você está espiritualmente para diante de uma situação dessa, a dobrar o seu joelho para adorar um falso Deus, né? Adorar a besta, adorar um falso Deus, um Deus pagão, e o quanto você está disposto a manter-se fiel ao Deus Altíssimo? É uma pergunta que você tem que fazer. Será se você está amando mais a sua vida do que ao Deus que você serve? Ao seu Pai, ao seu Criador? Faça essa pergunta. Ainda é tempo de arrepender-se, mas os tempos estão sendo abreviados. As abominações crescem dia após dia. Você ouve coisas mais absurdas e mais absurdas, e todos os sinais que vêm acontecendo no mundo inteiro, fala assim, mas sempre aconteceu. Sim, sempre aconteceram tragédias, eventos naturais, mas a igreja do Senhor, ela está desperta, ela precisa estar acordada, desde sempre, desde o dia que o Senhor subiu aos céus, Ele nos diz, orai e vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então, o que você vai fazer? Todo dia, toda hora, né? A nossa natureza pecadora, ela nos convida, ela nos direciona para cometer pecados. Como que você vai ser salvo? Primeiro entregando a sua vida a Jesus Cristo e aceitando Ele como o único Senhor e Salvador. Não basta só falar da boca para fora e declarar publicamente. A partir dali você inicia, aliás, você já iniciou, né? A partir do momento que o Senhor te deu a oportunidade de nascer, você já iniciou uma jornada. E nessa jornada, você precisa fazer escolhas. Escolhas que agradarão ao Deus Altíssimo ou escolhas que agradarão aos homens e a você. É uma vigilância constante. Então a palavra diz assim, que nós devemos nos achegar ao Espírito Santo, pedir intercessão ao Espírito Santo de Deus, para que nos possamos manter firmes na caminhada, né, rumo ao Criador, rumo à nossa casa. Você não vai ser considerado santo pelo seu próprio agir, pelas coisas que você faz. A Bíblia é muito clara que nós só podemos ser salvos mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Nosso Senhor, que se fez carne e habitou entre nós, conhece cada fraqueza do ser humano. Ele conhece porque foi Ele que nos criou. Ele é onipotente, Ele é onipresente. Então, a Bíblia diz que nós não seremos salvos pelas boas obras que nós praticamos. Isso é uma consequência da tua vida. Por onde você passar é uma consequência da tua vida. Se você olha para trás e não querendo julgar, porque todo mundo comete erros, eu também cometi erros, cometo e poderei cometer ainda, porque nós somos falhos, mas quando você olha para trás, o que você vê da sua herança? O que você tem deixado, né? No seu caminho, o que você tem semeado no seu caminho?
Qual a sua marca? O que você tem deixado? Isso é todo dia. E mesmo que você tenha, olhe para trás e veja coisas desagradáveis da sua vida, eu quero te dizer que hoje Jesus Cristo te convida a nascer de novo, a nascer do Espírito. A Bíblia diz que quando você aceita a Jesus como Senhor e Salvador, como único Senhor e Salvador, você é tido como filho do Deus Altíssimo. Você é tido como filho de Deus. A Bíblia fala também do batismo, né? O batismo em nome de Jesus Cristo. O batismo que o Senhor nos dá pelo seu Espírito Santo, e que glória maravilhosa é nós sermos batizados com o Espírito Santo, recebermos o selo do Espírito Santo, sabermos e entendermos que o Espírito Santo está dentro de nós, porque nós fomos criados à imagem e semelhança do Deus vivo. Tem muita coisa para falar sobre esse capítulo, né? Essa leitura de Daniel. Então, hoje, você estaria disposto a entregar a sua vida mesmo? Não só o que você faz, quem você é, mas a sua vida, você estaria disposto a morrer por Jesus Cristo? Essa é uma pergunta que você precisa fazer, né? Qual é o grau de amor que você tem a Deus, a Jesus Cristo? Isso é uma coisa muito, muito forte de refletir. Então, ele fala que o rei ficou muito furioso. Ele ficou furioso e aí ele falou assim, então aquece 7 vezes mais essa fornalha. Porque Nabucodonosor, ele era cruel, ele era muito cruel. Ele não tinha pena de ninguém, ele saiu conquistando todos os reinos e onde ele passava, ele arrasava e dominava. Então ele não tinha, ele era cruel mesmo. Então ele mandou aquecer 7 vezes mais. 7 na Bíblia é o número da perfeição, né? É o número que representa a perfeição de Deus. Então, ele mandou aquecer 7 vezes mais. E o fogo ficou tão quente, mas tão quente, que aí ele mandou atar os 3, né? Do jeito que eles estavam, mandou atar com cordas e fez os soldados mais fortes irem lá na boca da fornalha e jogar os 3. O fogo estava tão absurdamente quente que esses soldados que jogaram os 3 lá dentro morreram. Olha que interessante. Então, aqueles que levaram eles até lá não suportaram o calor que estava. Então, eles morreram ali mesmo. A Bíblia diz isso. Então, do jeito que eles estavam, eles foram atados, né, com roupa, chapéu, tudo. E eles foram jogados dentro da fornalha. E Nabucodonosor ficou olhando. Então, quando ele olhou para dentro da fornalha, que era uma fornalha imensa, né? Ele viu e perguntou dos seus servos, né? Dos soldados lá. Ele falou assim: nós não jogamos 3 homens? Por que eu estou vendo 4? Então ele se espanta, né? Nabucodonosor espanta-se ao ver 4 homens andando soltos na fornalha, passeando sem nada sofrer. E fala que ele vê o 4º homem semelhante a um filho de deuses, semelhante a um anjo, né? Então, imagina a visão gloriosa que ele deve ter tido, que o fogo já estava queimando por si só, e ele conseguiu ver dentro tanto os 3 quanto o anjo do Senhor, né? O próprio Deus, né? Que os salvou, que os libertou, né? E ele ficou admirado, e os soldados deles confirmaram: não, nós jogamos 3. Então ele falou: por que eu estou vendo 4, né? Por que eu estou vendo 4? E aí, deixa eu ver o que mais aqui. Então ele foi para a porta lá da fornalha e ele chama os 3, né, para fora. Ele fala assim, ó: Nabucodonosor se chegou à porta do forno de fogo ardente, chamou-os pelo nome e disse: servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então ele chegou na porta e falou: servos do Deus Altíssimo, saí e vinde.
Então todos contemplaram e viram que o fogo não havia causado dano nos três. Não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem cabelo, nem capas. Eles não tinham nem cheiro de fogo. Agora tem uma coisa interessante que eu vi numa outra explicação sobre esse texto. Eu esqueci qual é o canal, mas o evangelista lá, o pregador, ele falou assim: repare que as cordas dos três, eles foram atados. Tiveram seus pés e suas mãos atadas. Então, aqui diz que eles saíram intactos, exceto as cordas. As cordas foram queimadas, sim. Glória a Deus. As cordas foram queimadas e eles não sofreram dano algum. Então aí ele entende a grandiosidade de Deus e reconhece a soberania de Deus e fala: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Então Sadraque, Mesaque e Abednego mantiveram a sua confiança no Deus Altíssimo. Independente da situação, se o Senhor quiser nos salvar, Ele vai salvar. Se Ele não nos quiser salvar, Ele não vai salvar. E que seja feita a vontade de Deus e nós não vamos nos curvar. Então, isso é uma grande lição. Aí Nabucodonosor, após reconhecer a soberania, ele fala assim, ó, que todo povo, nação e língua que blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e suas casas sejam feitas monturos, ou seja, seja tudo destruído, que as suas famílias não tivessem continuidade. Então, a pergunta que eu tenho para te fazer, por que eles não se curvaram? Por que os três não se curvaram? Era muito mais cômodo para eles se curvarem e saberem que, né, ter uma, como se diz assim, uma fé mediana, né? Fala, não, eu sirvo ao Deus Altíssimo, mas como estão andando a me curvar aqui, eu vou me curvar e aí sai de boa. Não, eles foram fiéis, eles mantiveram a sua fidelidade e a sua confiança em Deus. Se Deus diz assim, ó, não tomarás outros deuses para você fazer culto, você não dobrará o seu joelho para ninguém que não seja Deus. Isso é uma coisa que o cristão tem que meter na sua cabeça. E quando fala outros deuses, não é só relacionada à questão de estátuas, como essa estátua de Nabucodonosor. Pode ser um trabalho, pode ser uma pessoa, pode ser uma situação. O que você tem como centro da sua vida hoje? Reflita, o que hoje na minha vida é mais importante? É o meu trabalho? Minha posição? É a minha empresa? Eu não sei, né? O que você tem de mais importante hoje? Deus diz que você tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Tem uma música do Fernandinho que fala assim: eu quero estar no centro da tua vontade. Ontem nós fizemos um estudo a respeito do Salmo 119 e é um salmo de exaltação à palavra de Deus, onde o rei Davi fala assim: Senhor, a tua palavra é perfeita, a tua palavra ela dá sabedoria, ela dá entendimento aos humildes. Senhor, eu cumpro, eu tenho prazer em cumprir os teus mandamentos, a minha alma anseia por te agradar. Então hoje nossa maior vontade, a minha maior vontade é agradar a Deus, é estar no centro da vontade de Deus. Por quê? Porque o restante, as coisas aqui, essas coisas materiais, tudo que se apresenta, ela não é uma coisa passageira. A Bíblia fala que nós somos cidadãos dos céus, nós somos forasteiros nessa terra, aqui não é o nosso lugar definitivo. Então Jesus fala assim, ó, sem mim nada podeis fazer. Se você colocar os seus interesses deste mundo acima de Deus, do louvor a Deus, da adoração a Deus, de servir a Deus, eu sinto em dizer, mas que isso é triste, mas você tem oportunidade. Se você está vivo hoje, se você está assistindo esse vídeo, não sei que hora que você está, em que momento você está, que situação você está passando, mas Deus te convida a todo minuto em que Ele te dá,
né, a oportunidade de estar vivo, Ele está te dando a oportunidade de adorar e agradecer e louvar a Ele, independente da circunstância, mesmo que você esteja numa circunstância absurdamente ruim. Não é fácil, você estar na fogueira ali e você se manter fiel e confiante, mas o nosso convite é esse. Nós fomos criados por Deus para ser assim, para colocar nossa confiança nele, para estarmos nele, independente do que aconteça. Esse é o verdadeiro desafio do cristão. E se você não consegue, e se eu não conseguir em algum momento, eu peço a Jesus Cristo, que é Ele que ganha as nossas batalhas. Nós sozinhos não conseguimos fazer nada. Quando a caminhada fica difícil, fica pesada, você tem que lembrar: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então você tem o livre acesso a Deus através de Jesus Cristo. Se prostre a Jesus Cristo e somente a Ele. Pelo sacrifício da cruz, você pode falar com Ele como eu estou falando aqui com vocês. E Ele quer ter um relacionamento íntimo, de amizade, de entrosamento com você. Como que a gente estabelece uma amizade? Como que você estabelece um relacionamento com alguém? Você dedicando uma parte de quem você é, do que você é para aquela pessoa. Então, para você ter um relacionamento com Jesus Cristo, você precisa dedicar um tempo para falar com Ele, para se achegar a Ele. Não tenho tempo. Tem tempo. Tire um tempo das redes sociais, que as pessoas passam hoje 3, 4 horas vendo feed, vendo vídeo. Se você tirar meia hora, o que é meia hora, o que é uma hora diante das 24 horas que Deus tem te oferecido e de todo o tempo que Ele te concedeu para trás e há te conceder para frente, você parar e adorar a grandeza do nosso Senhor, do nosso Criador, né? É quase nada, né? Se você não consegue fazer isso, eu peço que o Espírito Santo, o Espírito Santo que há em você, possa despertar esse desejo no teu coração, possa fazer com que você queira se achegar mais a Jesus Cristo, queira aprender mais dele, que tenha mais sede dele, que tenha paixão por ele. Isso é muito maravilhoso. Tem muita... Nossa, eu quero falar assim por horas e horas e horas e horas. E então, eu trouxe aqui o conceito de identidade. O que significa identidade no dicionário? Significa a qualidade do que é idêntico. A palavra diz que nós temos que ser idênticos a quem? A Jesus Cristo. Então, a definição segunda, características, está ligada a características. Conjunto de características que distinguem uma pessoa de uma coisa e por meio das quais é possível individualizá-la, distinguindo-as das demais. Então, caros irmãos, a identidade está ligada às características que distinguem uma pessoa das demais. As pessoas devem olhar para você e para mim e precisam ver o amor de Jesus Cristo, as características de Jesus Cristo. É difícil. Só conseguimos mediante misericórdia de Jesus. Todo dia. Senhor, faz-me parecido contigo. Senhor, derrama os frutos do teu espírito, porque a carne, ela milita contra o espírito, e a carne, ela quer, se você deixar o freio solto, se você não puxar o freio, a carne vai te levar para fazer coisas que não vão gerar frutos de vida. O que gera frutos de vida são os frutos do Espírito. O que gera vida são os frutos do Espírito. A carne, os frutos da carne geram a morte. Por quê? Porque pelo pecado. Então, é diário, orai e vigiai. Então, essa é a definição de identidade. Então, qual é a sua identidade? Eu coloquei aqui como resposta o seguinte. Quem eu sou? Quem a Bíblia diz que eu sou? Bom, a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos obras de Deus, né?
Nós somos amados por Deus, criados com um propósito, conforme está lá em Jeremias 29:11. Nós somos únicos e complexos, conforme diz Efésios 2:10. Diz também, lá em João 1, capítulo 1, versículo 12, que nós somos filhos de Deus. Então, todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele passa da morte para a vida. E ele é aceito como Filho do Altíssimo. Olha que lindo, né? Guiados pelo Espírito de Deus. A palavra diz que nós somos guiados pelo Espírito de Deus, lá em Romanos 8. Para você ser guiado pelo Espírito de Deus, você precisa buscar ao Senhor. Por quê? Porque nós estamos na grande Babilônia. A palavra diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. E o apóstolo Paulo diz que é para nós orarmos em todo o tempo, a todo momento, em todas as ocasiões, por renovação das nossas mentes. Porque nós estamos cercados por coisas que querem tirar o nosso foco do alvo, que é Jesus Cristo. Não é fácil para mim, não é fácil para você, mas para Jesus Cristo, que é o Deus Todo-Poderoso, Ele é quem nos dá a vitória. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então diz também lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, que sobre a segunda pergunta, né? O que eu sou? O que eu sou? Olha o que a Bíblia diz aqui no 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Diz que assim, nos tem aguardado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então nós fomos feitos coparticipantes da natureza divina. Olha que coisa grandiosa! Deus é grandioso, nós não podemos nem descrever a grandiosidade de Deus, não podemos nem entender. Né? Ele fala que eu sou, ele é. É tão complexo que ainda nós não temos nós não podemos delimitá-lo. Né? E fala também aqui, que nós somos forasteiros, já falei, nós somos cidadãos dos céus. Nós somos os ramos da videira. Quem é a videira verdadeira? É Jesus Cristo. Nós somos os ramos dele. Então, você e eu, que crê em Jesus Cristo, crer é temor e obediência. Não é crer da boca para fora, é você obedecer. Não consigo obedecer 100%, mas procure obedecer. Peça a Jesus. Essa é a vida do cristão, né? Diária essa caminhada. Então, um resumo, né? Fala que lá em Efésios 2:8, fala que nós somos salvos, fala que nós somos filhos de Deus em Romanos 8:16, fala que nós somos amigos de Deus em João 14:15, fala que nós somos protegidos por Deus, lá em 1 João 5:18, fala que nós somos herdeiros da vida eterna. Por quê? Porque o nosso Pai é o Altíssimo. Nós somos herdeiros, co-participantes da natureza divina. Isso é grandioso, é grandioso. E nós somos sal e luz. O Senhor nos colocou para sermos sal e luz nessa geração, na sua geração, onde o Senhor nos plantar, nós precisamos ser sal e luz, ser bênção. Há erros, há acertos, mas você precisa manter o foco no alvo, que é Jesus Cristo. O alvo é Jesus Cristo. Sempre. Esse é o caminho. E aí, a identidade, né? Já falei a definição de identidade. E por que eu sou? Né? Eu fiz essa pergunta. Por que eu sou? Porque somos feitos obras suas. Somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, nós somos filhos de Deus, criados por Deus em Cristo para as boas obras as quais o Senhor nos destinou, né? Então, identidade. Quem é você? Você é o filho
Desculpa. Ser filho de Deus. Você é servo do Deus Altíssimo. Perceba que Nabucodonosor, ao chamar os 3 para sair da fornalha, ele falou assim: saí e vinde, servos do Deus Altíssimo. Então, quem eu sou e quem você é? Você é um servo do Deus Altíssimo. As pessoas precisam saber que você é servo do Deus Altíssimo. Se ninguém sabe que você é servo de Deus, você precisa rever. O Senhor fala que ele não coloca, ele não acende uma lâmpada para colocar debaixo de algo para esconder. Você precisa brilhar, você precisa ser parecido com ele, você precisa ser luz, você precisa ser sal para dar gosto nesse mundo. Você é a pessoa que faz a diferença. Você tem que ser a pessoa diferente. Ah, não é fácil não, não é fácil não. Não é fácil não. É difícil. Mas Jesus nos dá a vitória. A insistência ela é diária. As pessoas têm mania de dizer assim: ah, os evangélicos, né? É sempre a pecha dos evangélicos. Mas vamos dizer assim, eu vou falar num sentido amplo. O cristão acha que não tem defeito. Alguns realmente têm esse pensamento. Agora, olha só. Quanto mais você estudar a palavra diz o seguinte: que o amor, ontem foi o nosso estudo também, o amor é que nós obedeçamos a Deus e aos seus mandamentos, pois não são pesados. Não porque você vai cumprir o mandamento, você vai ser salvo. Você vai ser salvo por Jesus Cristo. Mas esse seu temor e obediência a Jesus Cristo vai fazer com que você cumpra naturalmente em amor ao que Jesus tem preparado para nós, né? E é pelo contrário, quanto mais você estuda a palavra, ela te mostra que você é pecador pra caramba. Tem hora que você olha assim, eu tava vendo uma pregação ainda agora aqui de um outro pastor que eu sigo, e tem hora que você olha assim e fala assim: cara, eu não vou conseguir, gente, eu não consigo cumprir, eu não consigo. De fato, nós não conseguiremos cumprir plenamente a lei que o Senhor nos estabeleceu, mas não é por isso que nós iremos quebrá-la conscientemente. Ah, eu não consigo cumprir, então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, não é isso. Isso faz com que nós saibamos o que é pecado. A lei, ela veio para nos mostrar o que é o pecado e para demonstrar a necessidade que eu e você temos de estar em Jesus Cristo, porque é só mediante a Ele nós seremos salvos, pelo sacrifício de amor dele. Então você precisa estar nele, andar nele, não só dizer que você crê, não é suficiente, você precisa obedecer a ele. Você precisa colocar ele no centro da sua vida. Se hoje ele não é o centro da sua vida, você não está crendo em Jesus Cristo, você não está tendo temor ao Altíssimo, ao Deus Altíssimo. A verdade é essa. Nós não podemos ser mornos. A palavra de Deus diz que o Senhor tem ânsia de vômito de pessoas mortas, porque não é quente e nem frio. E Ele nos chama para ser sal e luz. O que mais que eu coloquei aqui? Então, quem eu sou? Você é um servo do Deus Altíssimo, você é um filho de Deus. Olha que coisa maravilhosa. O que eu sou? Sou filho de Deus, feito à imagem e semelhança. Como participante da natureza divina, herdeiro da promessa. Olha que lindo. Então ele diz lá em Filipenses 2,15, ele fala, demonstra, né, que nós estamos numa geração corrompida e perversa. No meio dessa geração corrompida e perversa, você tem se destacado como um filho de Deus? As pessoas olham para você e veem que você é uma pessoa diferente? Ou não? Ou você é somente está sendo somente um a mais na multidão que está passando aí despercebido como todos aqui? Nós estamos no meio de uma Babilônia. A Babilônia, ela está prestes a ser destruída, né? A pedra que vai rolar lá da montanha, sem o auxílio de ninguém, porque ele é o próprio Criador, ela vai destruir todos os reinos que já existiram e o reino que está aí, que aí está para o estabelecimento definitivo do reino de Jesus Cristo.
Então, todo momento é momento de reavaliação, de vida, mudança de vida, de arrependimento. Eu acredito que era mais isso, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá, fala aqui. Outra passagem da Bíblia que fala que sobre os servos do Deus Altíssimo e usa exatamente a mesma expressão, é lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 17 a 18, quando os apóstolos estão pregando, né, estão levando a palavra, e vem uma jovem que ela tinha um espírito da adivinhação, né? Então ela ficou seguindo eles por dias, o apóstolo Paulo. E aí o que esse espírito que estava nessa jovem falava? Ele falava assim: olha, eles são servos do Deus Altíssimo e anunciam a salvação. Sim. Aquele espírito reconhecia em Paulo e no outro companheiro, que eu esqueci o nome agora, que eles eram servos do Deus Altíssimo. Então nós somos servos do Deus Altíssimo. Essa é a nossa identidade. Para quem que você curva o seu joelho hoje? Quem é que está sendo a tua estátua de ouro? O que é mais importante do que tudo nesse momento para você? Será que é a sua salvação? Será que é agradar a Deus? Essa tem que ser o nosso maior desejo. Lá no Salmo 119 ontem, o rei Davi falava assim que ele se entristecia porque as pessoas não... Aqui, ó. Abro a boca e suspiro, porque o que eu mais desejo na vida é obedecer aos seus mandamentos. Esse tem que ser a nosso maior desejo. Senhor, eu quero te obedecer, eu quero estar no centro da tua vontade. O que mais que fala aqui? Que ele fala assim... Ele fala que ele pede intervenção de Deus porque a lei do Senhor está sendo desobedecida. O quanto que nós temos visto que a lei do Senhor está sendo desobedecida escancaradamente. Hoje, e cada vez mais, você percebe que ser cristão tem se tornado mais difícil, como sempre foi durante todas as eras, né? Em que o mundo, ele não ama aqueles que amam a Deus. Pelo contrário, né? Como Jesus Cristo falou, eles matam os seus profetas, eles odeiam, porque eles odeiam. Se odiaram a Jesus, não vão odiar os servos de Jesus Cristo, né? Mas nós somos vitoriosos em Deus. Nós somos mais do que vencedores. E isso é o que nós temos que manter em nossa mente. Então, lembrando, qual é a sua identidade? A sua identidade é servo do Senhor, filho de Deus, servo do Deus Altíssimo. Lembre-se que você está na Babilônia. O Senhor nos colocou, cada um em seu lugar, para ser sal e luz. Peça perdão dos seus pecados e peça a Jesus Cristo e declare a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Faça isso para você mesmo, depois faça isso publicamente. A Bíblia fala que nós temos que declarar isso, né? Eu, para a honra e glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu e a minha família já declaramos que o nosso Senhor, o único Senhor e Salvador é Jesus Cristo. É o Filho de Deus que foi enviado na terra, que é o Verbo encarnado que se fez carne e habitou entre nós. Esse é Ele que nós servimos, ao Deus Altíssimo. A respeito da fidelidade, né, que os três mantiveram diante dessa situação tão difícil que foi a fornalha, né? A fidelidade. O que é a fidelidade? Ela é a característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo. Lealdade, constância nos compromissos assumidos com o outro. Então esse é o conceito de fidelidade. Fidelidade a Deus, zelo e respeito, constância nos compromissos assumidos com o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. Identidade e fidelidade são duas coisas que são importantíssimas. Então não se curve a ninguém, se curve a Deus.
se curve ao Deus Altíssimo. É somente a Ele. Não tem, não, faz, mas não sei o que. Não, não é o que tá. Não, a palavra, Jesus Cristo orou por nós e falou assim: Senhor, eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como que você conhece a palavra se você não lê a palavra? A fé é dom de Deus e ela vem pelo ouvir e pelo falar. Você pode e deve ouvir, sim, pregadores sérios, estudos sérios, mas você precisa dedicar um tempo da sua vida, separar aquele tempo e se dedicar à palavra de Deus. Mas eu não tenho tempo para ler. Mas olha, hoje você tem YouTube. Você pode fazer uma breve oração e ouvir um livro inteirinho. No Spotify, no YouTube, nos aplicativos. Você tem aplicativos de planos de estudo. As facilidades hoje na internet, elas estão aí para todos que têm acesso. E para os que não têm acesso, o Senhor tem levantado sacerdotes nos confins das terras. Ele tem levantado sacerdotes, tem levado pessoas, missionários para levar a palavra, templos, igrejas abertas, né? Muitas vezes em locais longínquos, onde você menos imagina. Eu fico feliz quando eu vejo uma igreja assim. Eu estou no meio de um rio, no meio de um mato assim, eu vejo uma igreja, eu falo glória a Deus, glória a Deus. Tem um servo de Deus aqui trabalhando, levando a palavra. Não é perfeito? Não é perfeito. A palavra diz que nós temos que interceder uns pelos outros. Todos somos pecadores. Nós temos nossos erros, mas conforme nós andamos ali com Jesus, tendemos a ser mais parecidos com Ele. E o nosso foco é Jesus Cristo. Não é A, nem B e nem C. É Jesus Cristo. Então essa é a palavra que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. O vídeo já ficou imenso. Eu vou editar, né? E que o Senhor continue a derramar essa graça sobre nós, né? Ele está te esperando. Ele está te esperando, ele está esperando o teu sim. Eu tenho falado que eu vi uma pregação da Camila Barros, que ela falou assim, olha, as graças estão sendo derramadas, mas muitas pessoas, elas não estão abertas para receber a graça. Elas não estão prestando atenção nisso, elas estão prestando atenção no carro, na prestação, no não sei o que, no fulano, no ciclano, mas não estão prestando atenção para a coisa mais importante, que é agradecer a Deus, louvar a Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça, que tudo mais será acrescentado. Esse é o nosso alvo, é Deus, é Jesus Cristo. Então, que o Senhor te abençoe. Lembre-se que se você tiver... eu achei muito forte esses dias. Eu estava fazendo esse estudo para diversas pessoas. Eu conversei coisas completamente aleatórias. E aí, do nada, assim, vinha eu e falava assim, não sei o quê, porque é da fornalha. Eu falei, ô Senhor, tem misericórdia. E aí até a pastora, né, que é a esposa do pastor, o pastor Jonas, nós estávamos conversando e ela falou assim, minha filha, muitas vezes Deus não livra da fornalha, Ele livra na fornalha. E eu falei, tem misericórdia, Deus, tem misericórdia. Mas o Deus que nós servimos, Ele é um Deus maravilhoso. Ele é o Deus impossível. Não tem nada que Ele não possa fazer. E se Ele fizer, glória a Deus. E se Ele não fizer, glória a Deus. Porque nós somos servos. Ele é o nosso Pai, é Ele que sabe o que é melhor para nós. Tenha certeza disso. Tenha muita certeza que o Senhor, nessa manhã, eu quero pedir a Deus que o Senhor mostre a você quem você é, qual é a sua identidade. A sua identidade é servo do Deus Altíssimo. Essa é a sua identidade. Você é filho de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. Que a cada dia o Espírito Santo possa te moldar e me moldar à imagem e semelhança de Deus.
que a cada dia o Espírito Santo renove as nossas forças, o nosso fôlego de vida, para que possamos ser parecidos com Deus. O caminho é Jesus Cristo, fora dele não há salvação. É importante você saber, é importante você se arrepender, é importante você declarar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador e buscar estar nos caminhos do Senhor. Porque conforme as coisas vêm se desenhando no cenário mundial, gente, as coisas estão muito... Quem estuda a palavra, você vai estudar a palavra, você pegue para você ler, pedindo a Deus muita sabedoria e entendimento. Daniel, que é um livro super complexo, super atual. Isso foi revelado para Daniel na época da Babilônia, 500 e não sei quantos anos antes de Cristo. E você vê tudo isso acontecendo agora, e você fala, Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Intercede por mim, interceda por você, pela sua família, pelos seus amigos, interceda pelos cristãos do mundo que estão sendo perseguidos, pelas pessoas que têm morrido, né, pelos mais diversos motivos torpes, pela maldade de pessoas vis. Então, que o Senhor tenha misericórdia, mais misericórdia do que ele já tem, porque ele tem tanta misericórdia, que ele está dando oportunidade ainda para mim e para você. Como? Através do sangue de Jesus, através do sacrifício de Jesus. Eu não quero deixar de repetir isso. Não perca a oportunidade. A oportunidade, ela está aí. Quem invocar o nome do Senhor será salvo, né? O chamado de Deus, você não pode fugir do chamado de Deus, então a gente tem que fazer a nossa parte. A nossa parte é ser servos do Deus Altíssimo, servindo a Ele com os dons que Ele nos deu. Você sabe qual é o seu dom, e se você não sabe, peça ao Espírito Santo de Deus que te revele, e Ele vai te revelar, pode ter certeza. Peça perdão dos seus pecados e peça que Ele te revele, e Ele vai te revelar. Peça para o Senhor te colocar no caminho dEle, se você não está no caminho dEle, peça com todo o seu coração, e Ele vai ouvir a sua oração, ouvir as suas súplicas, né? Que o Espírito Santo intercede por mim e por você. E nós precisamos falar isso para as pessoas. Os tempos estão abreviados, gente, as coisas estão acontecendo muito rápido. Muito rápido. Então, que nós não sejamos pegos de surpresa, que nós estejamos prontos para o casamento com Jesus Cristo. Que nós possamos ser como as virgens que têm óleo extra na lamparina, e não aquelas que estão despreparadas, né? Que nós não estejamos dormindo, nós não podemos ficar dormindo. Não é tempo de dormir, é tempo de acordar, é tempo de buscar, é tempo de proclamar a palavra do Senhor. O seu perdão, seu arrependimento em Jesus para a salvação, para a vida eterna. Então fiquem todos com Deus, um grande beijo, que o Senhor os abençoe e o guarde na santa paz que só o Senhor nos dá, a paz que excede todo entendimento, conforme a palavra do Senhor, que somos filhos de Deus, servos do Deus Altíssimo, que estamos debaixo das tuas asas, ó Pai. Guarda-nos hoje e para sempre, para fazer a tua vontade, em nome de Jesus Cristo te agradeço. Amém. Tchau, tchau.